Hoje vamos falar sobre Juízes, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Hoje a gente vai iniciar, então, essa segunda parte, qual a gente vai falar sobre a corrupção dos juízes. Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre 4 juízes, muito embora nem todos aqui tenham uma história muito grande. Vamos falar sobre Otiniel, Eude, Sangar, que é uma história, é um versículo só, e Débora. Aqui a gente vê ainda uma certa dedicação ao Senhor, um pouco maior. A gente poderia falar que eles são bons, né? Muito bons naquilo que eles fizeram. Eles fizeram bem. Eles buscavam mais a Deus, né? A gente vai ver, por exemplo, no capítulo 5, uma canção, né, de Débora, contando o que Deus havia feito. Mas vamos lá. Juízes, capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 6, a gente vai ver o motivo dessas guerras. Eu vou ler esse trecho inicial para a gente poder entender com calma. São estas as nações que o Senhor deixou ficar, para, por meio delas, pôr Israel à prova. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por meio de Moisés. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram as suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias filhas, seus próprios filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Então aqui a gente vai ver o nível que Israel, aquele Israel que a gente viu lá atrás, está. Né? E porque Deus ele vai pôr a prova para ver se eles despertam. Né? A gente viu antes que Deus ele diz que se fizer tudo o que é certo, ele iria abençoar. Mas fazendo o que é errado, Deus iria piorando a situação para que o povo retornasse, para que o povo entendesse que ele é Deus. E justamente é isso que a gente vai observar. Bom, o primeiro juiz que a gente vai encontrar é Otiniel, que a gente já falou anteriormente sobre ele, mas agora então ele vai vir como juiz. A história de Otiniel está do versículo 7 até o versículo 11. A gente vai começar com uma expressão que geralmente, não todos, mas geralmente, quando se indica o levantar de novo juiz, né, ele vem geralmente começando com essa expressão aqui. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E a segunda expressão é, então a ira do Senhor se acendeu contra eles. Os entregou nas mãos dos... Né? Ou seja, aí vai dizer quais são os povos, quais são os reis, quais são as nações que vão dominar Israel. Essas 3 sentenças aqui, elas geralmente iniciam o levantar, né, de um novo juiz. E também alguns vão botar essa frase aqui, essa 4ª sentença aqui importante. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhes suscitou um libertador. Esse libertador era um juiz. Dito isto, a gente vai ver que Otiniel, no tempo de Otiniel, o povo começou a servir Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, por um período de 8 anos. Né? Ou seja, eles serviram no sentido de ser escravizados. Né? O juiz, então, ele é Otiniel, irmão de Caleb. E o período de paz, né, após a ação de Otiniel, vencendo esse rei, será de 40 anos. Então ele morre. E aí a gente vai ver, né? A gente viu que, eu já falei nisso, né, que os filhos de Israel fizeram. Aí daqui para frente a gente vai ver, esse verbo vai mudar. Né? Agora a gente vai ver, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ou seja, essa aqui é uma frase, esse verbo, né, constante, porque constantemente eles vão voltar a fazer o que é errado. Então, no versículo 12 ao versículo 30, a gente vai ver sobre o juiz chamado Eude. E por conta dos pecados deles, eles serviram Eglon, rei dos Moabitas, e Amon, e os Amalequitas. Ou seja, eles foram escravizados por eles. Por um período de 18 anos. Diz então que Eude, ele era canhoto, ele era de Benjamim, ele era um benjamita. O período de paz foi de 80 anos.
Bom, como eu disse, né, do versículo 12 ao versículo 30 vai contar essa história dele. O outro é só do 7 ao 11, né, ele não vai detalhar tudo o que aconteceu no período de Otiniel. Isso a gente vai ver que alguns juízes, né, a Bíblia vai nos dar muitos detalhes, e outros ele vai dar os detalhes mais básicos só. Essa listinha, essa ficha, né? Quem dominou, quanto tempo de paz, quem é o juiz, basicamente algumas só vão apresentar isso, no caso de Sangar, lá no versículo 31. Mas aqui, no caso de Eude, a gente vai ver então uma narrativa um pouco mais longa, né? Tanto Eude quanto quando a gente vai falar sobre Débora e Baraque. Esses dois, na nossa análise de hoje, são os que vão ter um pouquinho mais de história. A gente vai ter alguns dias aqui, a gente vai contar a história de um juiz só, né? O tanto de detalhes que vai ser narrado sobre ele. Mas vamos lá, vamos devagarzinho. Eude. Eude, ele fez um punhal, né, para vencer esse rei. Só que esse rei, ele, diz o texto, que ele era muito gordo. Muito gordo, é a expressão que a Bíblia dá. Muito gordo mesmo, muito grande. Diz então que Eude ele vai fazer um punhal de quase meio metro, de 2 gumes, e vai guardar debaixo da roupa. Então Eude, ele e algumas pessoas vão levar um tributo a esse rei. Mas aí no meio do caminho ele vai se desviar, né, juntamente com esse pessoal do tributo, e vai até o rei, e disse que tinha uma palavra secreta. Eglon, né, que é esse rei, ele expulsou todos daquele lugar onde ele estava, e se levantou. E nessa hora, Eude ele vai enfiar um punhal na barriga de Eglon, mas como eu disse, né, por ele ser muito gordo, ele deixa o punhal, ele fica cravado e a banha dele, né, fecha o local da faca. A faca fica agarrada lá. Diz então que ele vai escapar desse lugar onde ele estava e fecha a porta. Alguns servos vão falar assim, poxa, ele está demorando. Vai dizer assim, ele deve estar se aliviando lá na sala de verão. É assim que o texto nos mostra. Só que quando eles entram, eles veem o rei morto. E Eude, ele sobe as montanhas de Efraim, e ele toca uma trombeta. Os filhos de Israel, eles descem, e então diz o texto que eles vão vencer esse povo, né? Eles vão destruir esse povo, e diz que são 10.000 homens, robustos e valentes. Ou seja, Deus entregou na mão deles essa grande vitória, mediante ao clamor do povo, mediante ao que Deus havia ordenado. A gente percebe que não existe, né, nessa narrativa, atos que venham ferir as leis de Deus. Ele está livrando o povo, foi levantado para isso. A gente não vê tantos detalhes aqui para nos mostrar falhas do caráter de Eude. Otiniel nem fala sobre o que ele fez, mas Eude a gente ainda vê. Ele está sendo guiado por Deus, está fazendo as coisas, está vencendo, Deus entregou na mão deles, e amém. Versículo 31 vai falar sobre Sangar. Sangar a gente não vai ter muitas informações. A gente só vai saber o nome dele, Sangar, que ele é filho de Anat. Ele vence os filisteus, 600 filisteus, perdão. E diz que ele usou uma aguilhada de bois para vencer. Que essa aguilhada é uma espécie de uma vara comprida com ponta de ferro que serve para picar bois, né? Furando ele assim para ele fazer alguma coisa. Então, com isso, ele vai vencer. Não diz o período de paz, não diz o tempo que isso aconteceu, mas ele vence 600 filisteus. Como eu disse, esse também não tem muita informação de possíveis erros ou pecados dele ainda, né? Porque não dá informação, então não tem como a gente definir se existiram grandes pecados. Juízes capítulo 4. Vai falar sobre Débora e Baraque. Diz então o texto, né? Eu vou repetir toda vez que aparecer isso, porque a gente precisa lembrar disso. Israel voltou a pecar depois da morte de Eude. Diz que eles vão então ser escravizados por Jabim e o comandante Cícera. Isso a gente vai ver a história da morte desses homens aí. A juíza então é Débora, né? Ou seja, a quarto juiz, ou melhor, a quarta juíza, né? A primeira juíza, no caso, né? A primeira juíza mulher, é Débora, e ela então vai ser uma boa juíza, né? Vou falar um pouco sobre ela. Vai dizer então que o período que eles ficaram escravizados, servindo a Jabim, ou Jabim, não sei, foi um período de 20 anos. E o período de paz posterior foram de 40 anos, ou seja, depois que Débora vence, que eles vão vencer, eles vão ter um período de 40 anos de paz. Por que 40 anos de paz, né? Já falei isso, né? Que passa o tempo de paz e eles começam a pecar. Ou seja, depois desse tempo de paz, né, esse tempo que eles deveriam estar alegres no Senhor, servindo somente a Ele, eles começam a se esquecer devagarzinho, ao ponto de eles se desviarem e vir novamente uma nova perseguição.
Diz então no versículo 3 que os filhos de Israel eles clamaram. Como eu disse, esse ciclo aqui sempre vai acontecer. Do 4 ao 7 vai dizer que Débora, essa juíza, ela atendia debaixo de uma palmeira. Né? Ela orientava o povo, né? Estava ali conversando, orientando, aconselhando. Diz então que ela vai chamar Baraque, pois Deus havia ordenado que ela escolhesse 10.000 homens de Naftali e Zebulon e que entregaria Cícera nas mãos de Israel. Baraque, ele diz que só iria para essa guerra, né, se Débora fosse com ele. Só que a gente vê que a voz de Deus é muito pouco falada, muito pouco descrita nesses textos aqui. Mas a gente vai ver Deus falando algumas vezes. Né? Esse aqui é um caso. Então, Débora e Baraque eles foram juntos e reuniram esses 10.000 homens. Homens da tribo de Naftali e Zebulon. Né? Essas duas tribos que foram reunidos. Débora, ela vai animar então Baraque, dizendo que Deus ele vai entregar esses inimigos nas suas mãos e vão então vencer esses inimigos. O texto vai mostrar que eles vão vencer os inimigos. Só que Cícera, né, o comandante, o general, ou enfim, ele vai fugir para a tenda de Jael. Jael, não é Israel, não. Jael. Então Jael ela vai meio que enganar ele, dizer que tem não, porque tem paz entre a gente e tal, e recebe Cícera. O texto diz que quando ele vai se deitar, ela crava uma estaca na têmpora dele e ele morre assim. Passado um tempo, né, Jael ela vai apresentar o corpo de Cícera para Baraque. Em versículo 24. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. E dessa forma eles vencem. Eles vão vencer, vão batalhar, vão vencer eles, vão vencer o comandante. E o último versículo diz que então eles vencem totalmente, exterminaram esse rei. Então a gente vai ver no capítulo 5, né, Juízes capítulo 5, o cântico de Débora. A gente já viu o cântico de Moisés, né, alguns cânticos, eles vinham justamente após um período de após um grande livramento, uma grande vitória, algo que Deus tinha feito, eles cantavam ao Senhor. Lembrando que o livro de Salmos aqui não sonhava nem existir, o livro de Salmos como a gente conhece. Né? Salmo é muito mais para frente, apesar de ter Salmos de Moisés, a gente não vai ter o livro de Salmos ainda, porque muitos são de Davi, falta muito para ele aparecer, mas o povo cantava, né? E não é canção como hoje, óbvio, né? Eram canções que estavam relatando tudo conforme havia acontecido, narravam a vitória. Eram histórias como memoriais do que Deus havia feito, né? Isso a gente viu uma característica importante, é justamente essa, a questão das lembranças ao longo do tempo. Então, todas as vezes que alguém cantasse, né, esse cântico de Débora iria recordar dos feitos de Deus. E eu separei aqui de que forma esse cântico ele está organizado. Tem gente que gosta de anotar, tem gente que não. Eu não sei se alguém anota algumas coisas que eu falo aqui, mas para quem gosta de anotações, para quem gosta dessas coisas, eu vou trazer como está dividido, né, esse cântico. Eu fiz essa divisão aqui baseado nos assuntos que o cântico vai apresentando. Você já fez a sua leitura do cântico, sabe do que eu estou falando. Mas só para deixar organizado, a gente vê no versículo 1 uma introdução, versículo 2 ao versículo 3, um convite ao louvor, versículo 4 ao versículo 5, a intervenção do Senhor, versículo 6 ao versículo 8, a opressão cananita, versículo 9 ao versículo 11, o convite para testemunhar, versículo 12 é um despertamento para Débora e Baraque, 13 ao 18, despertamento das tribos, 19 ao 22, a derrota dos cananeus, 23, Meroz não foi ao auxílio. Vai falar sobre isso nesse versículo. 24 a 27, Jael mata Cícera. 28 a 30, casa de Cícera. E o 31, verso final e conclusão, que vai terminar dizendo: e a terra ficou em paz por 40 anos. E qual a importância desse cântico aqui? Só para a gente entender. Quando Débora ela vai trazer essa vitória ao povo de Israel, né, por conta que Deus havia entregue, né, na mão dela os seus inimigos, porque o povo clamou ao Senhor, a gente vai ver que ela começa convidando a louvar a Deus, né, porque ela fala:
porque os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam ao Senhor, escutem, ó reis, ouçam a príncipes, e eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Então ela começa com esse convite à adoração, ao louvor, né? Ela lembra então que Deus ele vai intervir nessa história. Por quê? Porque existe uma opressão, né, cananita. Então ela vai chamar o povo, né? Lembrando, existe uma opressão, mas existe um Deus cuidando da gente. Então ela vai despertar as tribos, despertar Débora e Baraque, para eles entenderem, para todos entenderem que Deus estava com eles, Deus estava libertando eles. Então a gente vê que nesse cântico dela, o quanto o coração dela estava voltado para o Senhor, o quanto ela entendia que a opressão que eles estavam passando era algo que era visível, algo que feria e machucava Israel, mas que tinha um Deus que estava disposto a intervir nessa história e livrá-los da situação. Então é para eles se animarem, eles levantarem e começarem a guerrear, porque Deus então daria essa vitória. E vai então, no final, né, narrar como esses inimigos vão ser derrotados. Então, essa é a importância. Sendo bem resumido, a gente poderia gastar um áudio inteiro aqui só para falar sobre esse cântico aqui, mas basicamente essa é uma ideia central que a gente pode observar ao ler esse cântico de Débora, e a gente precisa entender isso, né, que em meio a algumas adversidades, e aqui a gente fala de adversidade por conta de pecado, temos um Deus que está à nossa disposição, não porque a gente é bonzinho, não porque ele vai socorrer só porque eu chamei, é porque ele é um Deus que ajuda o seu povo. Né? O povo, apesar dos pecados, o povo clamou, se arrependeu, e Deus ouviu a oração deles. E essa precisa ser a nossa esperança em relação a Deus, que apesar dos nossos pecados, ele é fiel e justo para guardar, para proteger, para nos perdoar. Mas óbvio, né, a gente já falou do passo a passo, né, do arrependimento. Preciso me arrepender, preciso confessar, preciso abandonar as práticas erradas. Não adianta eu apenas chegar e dizer que eu sirvo a Deus, que eu quero a Deus, e eu não sirvo de verdade, eu finjo, eu vivo de qualquer forma. Não se serve a Deus de qualquer forma. A gente já viu isso até agora, está falando isso direto. E o livro de Juízes vai deixar muito claro a realidade de que nós precisamos conhecer o Deus de Israel. Gideão, qual a gente vai falar amanhã, a gente vai ver que claramente ele não conhecia o Deus de Israel. Por isso, fez o que fez, e por isso amaldiçoou a família dele, por conta dos seus atos. E nós vamos aprender com Débora, vamos aprender com Eude, Otiniel, Sangar, vamos dizer assim, essa primeira geração de bons juízes, né? Humanos, falhos, pecadores, como todos nós, não posso tirar esse fato, mas que entendiam e conheciam Deus de Israel. Que Débora, é lindo isso, ela chamar o povo a bendizer ao Senhor. Final do versículo 9, bendiga ao Senhor. Né? E nisso a gente vê que o coração de Débora estava voltado para Deus. Estava voltado para o Criador. A gente precisa entender essa realidade. A gente precisa viver essa realidade. A gente precisa entender que todos os nossos passos, todos os nossos pensamentos têm que estar subjugados ao nosso Deus. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente planeja, precisa estar dentro da vontade, dentro do propósito de Deus. Às vezes a gente quer viver de qualquer forma e acha que dessa forma Deus vai nos abençoar, Deus vai guardar minha casa, Deus vai guardar minha família. Ele até gostaria, porque ele é bom e misericordioso. Só que todas as vezes que a gente faz conforme a gente quer, todas as vezes que a gente vira as costas para Deus e faz as coisas erradas, naturalmente a gente vai receber essas maldições sobre as nossas vidas. Então, aprendamos com Débora a louvar, engrandecer o nome do Senhor, porque é Ele que traz as vitórias, é Ele que traz as bênçãos, é Ele que trouxe o povo do Egito, é Ele que deu maná, é Ele que caminhou com eles no deserto. É o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos tirou do pecado. É Ele que morreu numa cruz para nos salvar. Então, vamos bem dizer o nome do nosso Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom, realmente Ele é muito bom. Nós somos ruins, péssimos, os piores, mas Ele é maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te traga paz para sua casa, que Deus ele venha guardar a sua família, que Deus ele tenha misericórdia das nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Amém.